O presidente Jair Bolsonaro deu uma nova versão para o vídeo compartilhado com correligionários na sua conta pessoal no WhatsApp na terça-feira. Por que para a Globo o presidente não presta de jeito nenhum? Ela bate manhã, tarde e noite. Por quê? A publicação causou fortes protestos de ministros do Supremo, de políticos e de entidades da sociedade civil. Por que a Globo só bate nessa tecla dia e noite, dia e noite? O presidente não presta, o presidente peidou, o presidente cagou, o presidente pisou, quebrou o pé, quebrou o jarro, bateu a porta. O povo já descobriu. Está fazendo falta, muita falta. É muito dinheiro, é por isso que está quebrando. Os atos foram convocados para protestar contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Mas Bolsonaro não citou os dois poderes nas suas mensagens. É por isso que tira novela, tira programa, tira Roberto Carlos. É quebra, meu filho. Sem chupeta acabou a graça. Os melhores apresentadores estão pedindo demissão. Coisa que eu nunca vi na história da TV Globo. Estão pedindo demissão. Eu tenho colegas meus que disseram, não, minha mulher pediu, eu vou embora. Estão pedindo demissão. As afiliadas do Brasil estão se arrastando. Se arrastando. Não consegue mais nem pagar a folha. É só demitir, 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 demitir. Sabe por quê, Globo? Sabe por quê? Porque vocês estão brigando por política, não é pela notícia verdadeira, não é pela informação honesta. É por isso que vocês estão quebrando. Porque hoje o povo não é tão besta quanto você imagina. A lista de mutuários da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo tem um nome ilustre, o do presidente da República. Um apartamento triplex do presidente Lula está entre as obras não entregues pela Bancop. O apartamento novinho, com piscina e muito conforto, hoje é motivo de tristeza para Dinalva. O condomínio com 4 torres deveria ter sido entregue em 2006, mas só 2 estão prontas. Dinalva e os outros moradores que já tinham quitado o imóvel estão pagando mais R$25 mil para terminar a obra. O boleto chega todo mês. Quem não aparece são os operários. A obra está parada novamente desde fim de novembro de 2009. O presidente Lula está entre os cooperados que não receberam imóveis, como revelaram hoje os jornais O Globo e Folha de São Paulo. As reportagens informam que ele e Dona Marisa compraram um apartamento de cobertura triplex neste prédio de frente para o mar no Guarujá, litoral paulista. A Bancop não concluiu a obra e a passou para a construtora OAS, mas até hoje o prédio não foi entregue. O Ministério Público afirma que os prédios pararam de ser construídos porque o dinheiro da Bancop foi desviado para contas de diretores da cooperativa e para campanhas políticas do PT. O depoimento de uma testemunha que faz parte do inquérito e que é considerado fundamental pela promotoria mostra como esse esquema funcionaria. O técnico em edificações Hélio Malheiro, irmão de Luiz Eduardo Malheiro, ex-presidente da Bancop, morto no acidente em 2004, foi ouvido em maio de 2008. No depoimento, ele disse que o irmão, como presidente da Bancop, muitas vezes se via obrigado a entregar grandes somas de dinheiro para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando recursos das construções dos apartamentos, e que isso tinha gerado prejuízos financeiros para a Bancop. Hélio Malheiro conclui o depoimento afirmando que o ex-presidente do Sindicato dos Bancários e atual tesoureiro do PT, João Vacari Neto, não só sabia do esquema criminoso, como também fazia parte. A edição de hoje do jornal O Globo traz uma entrevista com o ex-chefe de segurança da Bancop, Andy Roberto. Ele diz ter feito escolta de funcionários nos saques em dinheiro e que depois dos saques, o ex-presidente Luiz Eduardo Malheiro realizava encontros com João Vacari Neto. O advogado de João Vacari Neto rebateu as acusações. Isso não procede. A Bancop é uma cooperativa, ela não faz doações para campanhas políticas, para partidos políticos. A Bancop não tem caixa 2. O Vacari teve uma gestão absolutamente rigorosa no que diz respeito ao trato desses recursos.
Para o advogado da cooperativa, ainda não há provas de irregularidades. São depoimentos de pessoas que têm profunda relação de inimizade com a atual direção da cooperativa. Tanto isto é real que o promotor jamais promoveu uma ação judicial contra a Bancopp e os seus dirigentes, embora esses depoimentos tenham sido prestados já há bastante tempo. Nós não oferecemos a denúncia ainda por uma questão meramente formal, ou seja, a necessidade de ouvir alguns diretores, né, que supostamente estariam envolvidos no esquema, para dar a oportunidade que eles possam apresentar suas versões na delegacia de polícia e, na sequência, nós ofereceremos a denúncia junto à Justiça Criminal. O Palácio do Planalto não quis comentar o... E ela tem a sensação de que ela tem teorias econômicas próprias que não são, digamos, a teoria da maioria dos países que foram bem-sucedidos em matéria de economia. Eu, pessoalmente, com o respeito que devo ter à presidência da República, entendo que ela é um desastre do ponto de vista da economia. Que o que o FMI fez foi apenas falar a verdade. Se nós somarmos, tivemos 3,5% de queda do PIB em 2015. Calcula-se sobre esta queda de 3,5%, uma queda de 3,5% a 4% em 2016, nós vamos chegar a quase uma queda de 10% do PIB nos 2 primeiros anos de Dilma. Se ela está estarrecida com o relatório, ela devia estar estarrecida com os dados. Ontem à noite, a TV Globo foi surpreendida por uma carta dos advogados Roberto Teixeira, Cristiano Zanin Martins e Rodrigo Azevedo Ferrão, do ex-presidente Lula, solicitando direito de resposta à reportagem da quinta-feira, dia 10, sobre a entrevista dos promotores de São Paulo, em que detalham as denúncias contra o ex-presidente. A carta diz se basear na lei recém-aprovada pelo Congresso, de número 13.188, de 2015. Na carta, espantosamente, os advogados dizem que nem Lula nem sua assessoria foram procurados para oferecer uma resposta às acusações que lhes foram imputadas pelos promotores. Eles dizem, abre aspas, registre-se ainda que a assessoria de imprensa do ex-presidente não foi instada a apresentar qualquer esclarecimento prévio pela emissora, como seria recomendável e necessário, de acordo com os princípios editoriais por ela divulgados. Fecha aspas. Isso não é verdade. Em e-mail enviado às 17h33, um jornalista da TV Globo pediu ao Instituto Lula nota comentando a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-presidente Lula no caso Bancopp. Às 19h14, nosso jornalista recebeu de José Crispiniano, assessor de imprensa do Instituto Lula, uma mensagem sem nenhum outro comentário, senão um link para a página do Instituto Lula com uma nota sobre as denúncias dos promotores. Como é praxe, a resposta do Instituto Lula foi enviada para todos os responsáveis por noticiários da TV Globo, Globo News e G1. Não faz sentido que todos os telejornais peçam ao Instituto Lula a mesma nota várias vezes. A resposta do Instituto Lula foi divulgada na íntegra no Jornal Nacional. O Instituto Lula divulgou uma nota dizendo que o promotor paulista antecipou sua decisão. A nota declara ainda que o promotor Cássio Conserino não é o promotor natural deste caso. É mais uma triste tentativa do promotor de usar seu cargo para fins políticos. O Instituto Lula só respondeu nosso e-mail 1h41 depois da solicitação. Por esse motivo, antes mesmo de recebermos a sua resposta e para dar amplo espaço de defesa ao ex-presidente, a TV Globo decidiu também pedir aos advogados de Lula, os mesmos que agora pedem direito de resposta, uma nota sobre as denúncias dos promotores. Foi às 19h07. No e-mail, o jornalista pedia à assessoria de imprensa dos advogados que detalhassem o pedido de prisão do ex-presidente e pedia a posição deles sobre o assunto. A resposta chegou à redação às 20h25, 15 minutos antes do início do jornal. Foi enviada pela assessora de imprensa Luísa Gorgatti
E no espaço para o assunto dizia: nota Teixeira, Martins e advogados. Esta nota foi divulgada no Jornal Nacional praticamente na íntegra, lida por William Bonner e Renata Vasconcelos, apenas com adaptações para transformá-la em texto jornalístico. Em nota, o advogado do ex-presidente, uma tentativa de banalização do Instituto da Prisão Preventiva. Buscou amordaçar um líder político. Lula jamais se colocou contra as investigações. Os promotores também não dispõem de um fato concreto. A defesa declarou esperar que a justiça rejeite o pedido. Para sustentar o pedido de resposta, os advogados afirmam que a reportagem foi ofensiva ao ex-presidente da República. Trata-se de uma distorção. A reportagem não é ofensiva. Ela é apenas o relato objetivo da entrevista dos promotores paulistas. Descreve o que foi dito sem nada endossar. O mesmo comportamento de todos os veículos de imprensa que dedicaram longas reportagens e suas manchetes ao tema e reproduzindo as mesmas respostas de Lula e seus advogados. Se os fatos narrados são ofensivos ao ex-presidente, a imprensa não tem nenhuma responsabilidade. Tem, porém, o dever de informar o povo brasileiro dos fatos relevantes. Todos os fatos, sobre quem quer que seja. No pedido de direito de resposta, há um texto de Lula em que afirma que ele e a mulher Marisa Letícia não são e nunca foram donos de nenhum apartamento triplex no Guarujá, nem em qualquer outro lugar do litoral brasileiro. Na nota, Lula diz que o patrimônio imobiliário dele, hoje, é exatamente o mesmo que ele tinha ao assumir a presidência da República, em janeiro de 2003. O ex-presidente cita o apartamento onde mora com Marisa e onde já moravam antes do governo, além do rancho Los Fubangos e de um pesqueiro na represa Billings, ambos adquiridos a prestações. Lula afirma que o casal também tem 2 apartamentos de 70 metros quadrados que Dona Marisa recebeu em permuta por um lote que ela herdou da mãe. Segundo a nota, tudo em São Bernardo do Campo. Tudo registrado no nome deles, no cartório e na declaração anual de bens. A nota do ex-presidente Lula segue, abre aspas, esta é a verdade dos fatos em sua simplicidade. Entrei e saí da presidência da República com os mesmos imóveis que adquiri ao longo da vida, trabalhando desde criança, como sabem os brasileiros. Não comprei nem ganhei apartamento, mansão, sítio, fazenda, casa de praia, no Brasil ou no exterior. E acrescenta, as informações sobre o patrimônio do Lula, verdadeiras, fidedignas, documentadas, sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da imprensa, inclusive da Rede Globo. Fecha aspas. Apesar de dizer que essa é, abre aspas, a verdade dos fatos em sua simplicidade, fecha aspas, o texto se alonga em mais 28 parágrafos e em 89 linhas, em que com ironia se dedica não a se defender das acusações, mas a fazer críticas ao jornalismo da Globo. A emissora não é parte nas investigações a que está sujeito o ex-presidente. Cumpre apenas a sua missão de informar o povo. Respaldada pela Constituição, continuará a fazê-lo com serenidade e sem nada a temer.